Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Qual deve ser a nossa imagem enquanto igreja? Ao pensarmos na igreja, qual deve ser o nosso primeiro pensamento? Eu creio e eu acredito que a igreja é uma das melhores bênçãos que Deus nos deu. No entanto, muitas vezes também pode servir ao mesmo tempo de barreira ao nosso crescimento, quando nós não conseguimos gerir as diferenças que há entre uns e outros. E isto é algo que nós devemos saber. Nós somos diferentes uns dos outros. Então, como pode haver harmonia entre nós? Como pode haver harmonia numa igreja? Ao ouvirmos então a mensagem de hoje, desejo que possamos pensar mais na nossa vida, no nosso eu, em vez de pensarmos, olha, esta mensagem é boa para a Márcia, ou esta mensagem é boa para a Adriana, seja para quem for. Não, em primeiro lugar, a mensagem é sempre para nós. Então o título da mensagem de hoje é Reflexos. Quem ainda não abriu, pode abrir então em Filipenses capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 4. Esta carta à igreja de Filipos foi escrita por Paulo quando estava na prisão a aguardar pela sentença. Ou ia ser libertado ou ele iria ser morto. E neste impasse na sua vida decidiu escrever uma carta a uma igreja que ele amava muito. Inclusive no capítulo 4, versículo 1, ele diz que esta igreja é a alegria e a coroa do seu ministério. Porque Paulo tem enorme alegria naquilo que eles estavam a produzir e a ser. No entanto, ele estava preocupado com vários problemas, nomeadamente a falta de união que existia entre os seus membros. Era uma igreja que lhe dava muita alegria, mas ao mesmo tempo Paulo estava a sofrer porque não havia harmonia entre os seus membros. Na parte final do capítulo 1, Paulo exorta então a igreja a lutar junta contra o inimigo das suas almas, e nós lutaremos juntos contra o inimigo das nossas almas quando nós nos considerarmos um só rebanho no Senhor. Neste capítulo 2, então, Paulo fala da importância de olharmos para Jesus, para aprendermos a olhar uns para os outros na medida certa. E se isso acontecer, nós seremos então reflexos, ainda que imperfeitos, de Jesus nos nossos relacionamentos. Vamos ler então o versículo 1. Se há. Aqui a melhor tradução, não é especulativa, aqui a melhor tradução será visto que há, ou porque há. Pois alguma exortação, encorajamento em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados aqui a ideia de profundos afetos, compaixão e misericórdias. Então, neste versículo podemos ver algumas marcas que Jesus deixou para a igreja seguir assim o seu exemplo na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Vamos olhar novamente para o versículo. Em Jesus há exortação e encorajamento. Isto significa que devemos saber que Jesus está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida, ainda que nos possa parecer ausente. Jesus está presente. Jesus prometeu que iria estar com a sua igreja até ao fim. Mateus 28, 20, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até quando? Até à consumação dos séculos. Então Jesus exorta-nos, encoraja-nos, porque está conosco diariamente. Em Jesus também somos encorajados diariamente através do Espírito Santo, o qual nos consola, o qual também nos faz lembrar da palavra de Deus. É essa verdade que nós encontramos em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Somos também encorajados por Jesus, por sabermos que Ele intercede pelas nossas vidas diante de Deus. Romanos 8,34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Às vezes estamos em momentos difíceis na nossa vida e nós não sabemos e pensamos, alguém está a orar por mim, não sei quem. E esquecemos muitas vezes que Jesus está a interceder por nós diante do Pai.
Nunca estamos sós, nunca estamos sem orações. Então, como é que nós podemos responder a este encorajamento que recebemos de Jesus? Tendo a mesma atitude com os nossos irmãos, encorajando-os, tanto com a nossa presença como com as nossas orações, a seguirem a Jesus. Em Jesus há encorajamento. Quem nós encorajamos esta semana? É quem nós desejamos encorajar na próxima semana. Pensem nisso. Em segundo lugar, diz-nos o texto que em Jesus há consolação de amor. Aqui traduz a ideia de que Jesus consola e conforta as nossas vidas diante das dificuldades. João 14, 27. Deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Então, Jesus dá-nos esta paz que nós precisamos diariamente. Como é que nós podemos responder a esta consolação que há em Jesus? Consolando também os nossos irmãos diante dos seus problemas e seremos assim reflexo de Jesus. Quem nós consolamos a semana passada? Quem nós desejamos consolar na próxima semana? Que gestos de cuidado nós tivemos? Que gestos de cuidado pelos outros nós queremos ter na próxima semana? Em terceiro lugar, diz o texto que em Jesus há comunhão do Espírito. Mostra que Jesus, ao dar a sua vida pela Igreja, retira-nos do nosso individualismo para termos uma vida comum com o Espírito Santo. Por isso, todo aquele que reconhecer que Jesus é o seu Salvador e Senhor está em comunhão com Deus por meio do Espírito Santo. E é este Espírito Santo que também serve de garantia à nossa salvação. Nós iremos ser salvos e permaneceremos salvos porque o Espírito Santo serve de nosso penhor, de nossa garantia diante de Deus. Segundo aos Coríntios 1, 21 a 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou. E se estamos selados, ninguém pode retirar esse selo. E deu o penhor do Espírito em nossos corações. Nós estamos guardados pelo Espírito Santo. Sim, nós batistas acreditamos no Espírito e acreditamos que o Espírito guarda as nossas vidas até ao fim. Em quarto lugar, vemos nesse versículo 1 que em Jesus temos entranhados afetos e misericórdias. Como é bom sabermos então que Jesus não está ausente da nossa vida, conforme vimos, como também tem afeição. Não é uma afeição qualquer, é profunda, das entranhas, seguindo a letra, das entranhas, tem bondade, tem afeto pelas nossas vidas. Nós lemos Lamentações de Jeremias capítulo 3, nós lemos 2 aos Coríntios 1, 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Este é o nosso maravilhoso Deus. Então não tenhamos dúvidas que em Jesus nós temos todas as bênçãos celestiais. Efésios 1, 3. E ao termos então a noção daquilo que temos em Jesus, resta-nos viver como? Em gratidão. Em gratidão por aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas. E se nós vivemos em gratidão, isso deve traduzir-se, sabem-se em quê? Obediência. Não basta dizer, eu sou grato por aquilo que Jesus fez. E depois nós não mostramos nada. Eu amo muito aquilo que Jesus fez, mas depois não sermos obedientes àquilo que Ele diz. Biblicamente isso não faz sentido. Então, se tivermos gratidão, viveremos em obediência. João 15, 14. Vocês serão meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, a obediência é um reflexo, não de seguir regras, mas de um reflexo da nossa gratidão ao Senhor Deus. E o que Jesus requer de nós? Nada mais que vivamos o exemplo que Ele nos deixou, sendo reflexos da sua imagem. Estes 4 aspectos de Jesus para conosco, o consolo, o amor, comunhão do Espírito, afetos e misericórdia, devem ser os pilares de qualquer igreja que queira viver em unidade. Nós somos sustentados por estas verdades e isso deve transformar o nosso viver. Querem ver? Versículo 2. Completai, a ideia aqui é tornai completa a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, isto é, harmonia, tendo o mesmo sentimento de Jesus. Então Paulo encontrava-se em perigo de morte.
Ele estava preso à espera da sentença. E qual é a sua principal preocupação? Com a unidade da igreja. Essa preocupação surgia devido a vários problemas internos na vida da igreja, os quais estavam até a colocar em causa o testemunho da própria igreja, ao ponto das pessoas se estarem a atacar umas às outras, havendo também muita maledicência dentro da igreja e falsos profetas. Paulo apela à igreja a buscar unidade, principalmente por dois motivos. Devido ao que Jesus fez, versículo 1, Jesus é sempre a razão principal. Em segundo lugar, pela sua alegria pessoal e ministerial. Apesar de sentir alegria, ele afirmava que a sua alegria não era plena. Por isso pedia à igreja que vivesse em unidade, para que assim a sua alegria fosse completa, fosse cheia. Então ele atribuía a sua alegria à alegria da igreja. E reparem, na igreja de Filipos era uma igreja multirracional. Havia uma mulher chamada Lídia, que era judia. Havia uma jovem grega, diz-nos o texto, que tinha sido libertada por Deus. Havia também um oficial romano. Eram todos diferentes e isso trazia os seus desafios. No entanto, Paulo aqui diz-lhes para viverem em harmonia, não deixando que as diferenças entre eles os dominassem. Nós somos diferentes uns dos outros, temos várias nacionalidades aqui presentes, mas nós em Jesus somos um e as nossas diferenças não nos devem dominar, mas aquilo que Jesus fez nas nossas vidas é que nos deve controlar. E como é que uma igreja pode viver em unidade, em harmonia, sendo que somos todos diferentes uns dos outros? Reparem no texto, Paulo desafiou a igreja a viver unidade. E ele usa um recurso estilístico chamado quiasmo. Isto é, há 4 ideias, ele liga a primeira com a última e as duas do meio estão interligadas. Então, pensar a mesma coisa, tendo o mesmo sentimento, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Então, Paulo incentiva a igreja a pensar a mesma coisa. Uma expressão repetida 10 vezes nesta carta, para viverem em harmonia. É importante sabermos que quando falamos em harmonia dentro da igreja, nós não estamos a falar de uniformidade. Aliás, é possível ter unidade sem uniformidade e havendo uma boa harmonia. Por isso, na igreja, nós precisamos deixar de lado as nossas diferenças individuais. O que Paulo está aqui a dizer é que devemos deixar os nossos pensamentos de lado e buscar como um só corpo o que Deus tem para nós, desejando acima de tudo, mais do que a minha ideia vença, que haja harmonia na igreja. Não é concordarmos com tudo. Eu sou casado vai fazer 19 anos, uau. Não sei como é que a Filipa consegue, mas pronto. Nós não concordamos com tudo, aliás discordamos, mas a maturidade aprende-se a saber lidar com as diferenças. A saber que somos diferentes, que pensamos diferente, às vezes sobre a vida, às vezes até teologicamente. A ideia é lutarmos, porque é uma luta, a ver harmonia. Aliás, para mim, eu creio que quer na igreja, quer no casamento, é enriquecedor haver diferenças. Por exemplo, numa orquestra, obrigado Joana Wagner, Pinto, há instrumentos diferentes, ou mesmo instrumentos iguais como os violinos, que estão divididos em primeira, segunda e terceira, que têm cada um o seu papel, cada um a sua pauta. O maestro tem a partitura completa, que inclui todos os instrumentos, e está a coordená-los para que no final a música soe de uma forma como deve soar. Todos são necessários para que haja uma bela harmonia. Caso algum desafine ou toque algo diferente do que está na partitura, toda a harmonia sofre. O mesmo se passa na igreja. Nós somos diferentes e isso é uma bênção. Mas se cada um não procurar o seu papel, se cada um não procurar pensar o mesmo, sendo que Deus é que tem a partitura completa, nunca haverá harmonia na nossa igreja. Qual o resultado? Todo o corpo irá sofrer. Nós vivemos então em harmonia quando vivemos com a mesma atitude de Jesus, ao sermos reflexo de quem Ele é nos nossos relacionamentos. Por isso, nas nossas igrejas, nós não devemos dar espaço para lutas pessoais.
Não são bem-vindas. Nós aqui não queremos saber o que pensa o Jonatas, o que pensa o Mateus, a Luísa, seja quem for. Nós queremos saber o que Deus pensa e por isso nós pregamos a palavra, nós estudamos a palavra, nós cantamos e oramos a palavra e queremos que ela seja visível nos nossos relacionamentos. Mas também na igreja nós não devemos dar espaço a que as pessoas digam mal umas das outras. Não é permitido a maledicência. A maledicência tem a capacidade de destruir silenciosamente a vida de uma igreja, a vida de pessoas, seja do que for. Nós não queremos dar espaço a isso. Qualquer conflito, por menor que seja, que haja entre alguém, mostra que Jesus não está no centro das nossas vidas. Quando há lutas ou desavenças na igreja, as pessoas não estão preocupadas com a harmonia. As pessoas não estão preocupadas em serem um reflexo de Jesus. Todos devemos ter o objetivo de glorificar a Deus e não estarmos preocupados em ter razão. É impossível uma igreja crescer espiritualmente se nós andarmos a pensar mal dos nossos irmãos ou se não procurarmos resolver as nossas diferenças. Há um ingrediente que diz o texto que ajuda e que se torna tudo muito mais fácil. Paulo diz que devemos ter o mesmo amor. O amor torna-se assim importante. No entanto, também convém saber que não há ninguém que consiga amar de forma perfeita. O único homem que conseguiu amar de forma perfeita foi Jesus Cristo e mesmo assim sofreu o que sofreu. E ao termos a noção que não amamos de forma perfeita, não podemos ou não devemos exigir isso às outras pessoas. Se eu não sou capaz de amar de forma perfeita, eu não posso exigir que as outras pessoas me amem de forma perfeita. Contudo, se tivermos este amor que vem de Jesus, ao falharem connosco, nós iremos procurar a reconciliação e mais dia menos dia ela acontecerá. Porque quando há conflito, se as pessoas pensarem e estiverem em Jesus, não interessa quem tem razão, mas interessa que Jesus seja glorificado. Então a reconciliação irá acontecer. É verdade que nós encontramos em 1 Pedro 4,8, mas sobretudo tendo amor uns para com os outros, porque o amor cobra uma multidão de pecados. Se não consegues, trata do amor. Então, se tivermos problemas com os nossos irmãos, o problema não está só em quem falhou connosco. Está também em nós que não procuramos a reconciliação. Biblicamente, tanto é responsável pela reconciliação aquele que sofre como aquele que causou. Mateus 5, 23 a 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então há ofertas que nós damos que não são aceitáveis diante do Senhor se nós tivermos alguma coisa contra alguém. Mateus 18, 15, se o teu irmão falhar contra ti, vai e fala-lhe a sós, entre ti e ele. Não é espalha o que ele te fez, não. Fala a sós entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então não procuremos as pessoas devido ao que elas possam ou não significar para nós. Porque se eu tiver um problema com, sei lá, Raquel, se ela não significar nada para mim, que significa, mas se ela não significasse, eu não quero saber. Olha, é menos uma. Está arriscado. Não. Se eu pensar naquilo que Jesus fez por mim, independentemente do que a Raquel possa ou não significar na minha vida, eu tenho que a procurar. Mas eu sou 100% inocente. Tens que a procurar. É bíblico. Então devemos refletir quem Jesus é. Devemos refletir o amor de Jesus por nós. E isto trará unidade na igreja. Como é que nós podemos mostrar unidade na prática? Versículo 3. Nada façais por partidarismo. Aqui a ideia, e no dia de hoje é bom dizermos que tem a ver por egoísmo, ou vanglória, orgulho, vaidade, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então Paulo apresenta agora algumas atitudes práticas para nós vivermos em unidade. Em primeiro lugar, diz que na igreja não deve haver egoísmo. Apesar da igreja estar numa batalha espiritual, convém saber que o nosso principal adversário individual é o nosso ego. O meu maior inimigo no meu ministério não é o diabo, é o meu eu. É o meu coração. Na igreja de Filipos havia muitas tensões, porque as pessoas tinham em grande conta as suas opiniões.
elas não se importavam com as opiniões dos outros. E quando assim é, a comunhão na igreja ela é afetada. Há egoísmo quando também temos vontade de sair sempre por cima em qualquer situação. E ficarmos bem na fotografia, achando que a nossa imagem é mais importante do que a vida da igreja, ou quando achamos que a nossa opinião é mais importante que qualquer outra opinião da igreja. Isso é egoísmo. Uma pessoa egoísta prefere que a sua opinião vença a todo custo, mesmo que a comunhão da igreja seja afetada, quando, na verdade, de nada serve ganhar seja o que for e perder a comunhão na igreja. Nada me adianta como pastor ganhar algum tipo, se é que há ganhar, alguma votação, e de repente se perde a igreja. Porque sou obstinado. Porque sou obcecado com determinada coisa. Na igreja não pode existir egoísmo, pois é um terreno fértil para o diabo plantar a divisão. Aliás, atrevo-me a dizer que ao estarmos focados na unidade da igreja, ninguém perde, ninguém ganha, porque o que nos move é a comunhão entre as pessoas. E obviamente não falo aqui abdicar da verdade em prol da unidade. A unidade é sempre o reflexo de nós estarmos na verdade. Porque há muitos que abdicam da verdade para estar em unidade e isso tem os dias contados. Porque é aquilo que Jesus fez na cruz que nos vai unir pelo seu sangue. Então, como pastor, mais uma vez o digo, de pouco me importa haver qualquer tipo de mudança e perder pessoas no processo. Em segundo lugar, Paulo diz neste texto, para não fazermos nada por vanglória. Quando alguém está preocupado com a sua glória pessoal, não está preocupado com a glória de Deus. Quando alguém está preocupado com a sua imagem, não pode estar preocupado com o reflexo de Jesus na igreja. Podemos ver a vanglória na nossa igreja, em geral, quando pensamos, olha como eu falei bem. Olha como eu falei bem nesta assembleia. Olha como eu falei bem neste momento duro. Olha como eu falei bem. Olha como eu os calei. O meu argumento calou aquelas pessoas todas. Vanglória. Perante os meus argumentos, ninguém foi capaz de me responder. Porque eu sou sábio. Deixei-os a todos sem resposta. É como eu disse, caso não, eu não faço mais nada na igreja. Se não for a minha decisão, eu não faço mais nada na igreja. Aliás, eu sou contra. É vanglória. A melhor lição que eu aprendi sobre humildade, já estou a dar a resposta, mas algo que a pessoa não mostrou nenhuma vanglória, não sei se já contei aqui na igreja, mas foi quando era pastor na Igreja Batista do Porto, nas Antas, e estavam a votar o meu salário. E havia uma visão dentro da igreja, não é dentro, havia um irmão dentro da igreja que achava que o pastor não devia receber qualquer tipo de salário. Eu, na altura, recebia 500 euros. Quando foi a votação, esse irmão votou contra o aumento do salário e o resto da igreja votou a favor. Segunda proposta, quanto é que vamos aumentar? E aquele irmão levanta a mão. E eu disse, pronto, lá vem outra vez. Lá vem outra vez, vai dizer agora a proposta de aumento zero, não? E ele diz assim, eu proponho que o pastor seja aumentado para 750 euros. Assim, irmão Matos, desculpe, eu não estou a perceber. O irmão é contra e o irmão vai votar agora um aumento de 50%? Não, eu era contra, mas a igreja era a favor que o pastor fosse remunerado. Se é a favor, vamos fazê-lo condignamente. Uau! Ele partiu há 2 anos. Foi um gesto incrível que eu percebi que afinal não percebia nada. Então a pessoa que vive com base na sua glória não se cansa dos holofotes ao ponto de não fazer nada se não houver qualquer tipo de destaque. Uma vez uma pessoa disse-me, não percebo porque é que vais pregar a igrejas que têm 5 pessoas. Aquilo que eles te dão nem dá para comprar umas calças. Foi um pastor que me disse isso. Então vemos na Bíblia uma atitude de vanglória em Lucas 18, quando o fariseu, em vez de orar a Deus, orava para si próprio. E fez isso. E vangloriou-se a dizer, Lucas 18, 11 e 12, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda sou como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então é muito fácil nós caímos na vanglória, quando achamos que aquilo que nós fazemos traz superioridade em relação aos outros.
Olhem para mim que faço tudo tão bem. Logo, olhem para mim porque vocês estão a falhar, porque não são como eu, porque eu sou melhor que vocês. Obviamente que se houver esta atitude na igreja, tende-se a perder a unidade. Como combater o egoísmo e a vanglória? Reparem no texto. Com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então o amor, assim como a humildade, são importantes para haver unidade na vida da igreja. A humildade naquela altura era desprezada. A palavra humilde era até considerada para os escravos. Aquele é humilde, aquele é escravo. Contudo, na vida da igreja, a humildade é um imperativo, é uma ordem. Como podemos ter humildade? Olhando para Deus. Aqueles 4 pilares que nós vimos no primeiro versículo trazem-nos humildade para nos conhecermos depois melhores a nós próprios. Perceberemos então que somos pecadores e aí resta-nos viver em humildade ao considerarmos os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Quão bom seria que pensássemos primeiro nas nossas falhas em vez de pensarmos nos erros dos outros. Onde há muita confissão de pecado, onde há muita confissão de pecado, há pouca acusação. Onde há muita acusação de pecado dos outros é porque a sua vida tem pouca confissão de pecado. Porque quando nós confessamos o pecado diante de Deus, torna-nos humildes. Por isso que a Bíblia diz, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, a ideia é descrevermos os nossos pecados e não resolvermos naquela equação evangélica, perdoa todos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, nós caímos em tristeza e o Espírito levanta-nos pela sua graça. E quando eu vou falar do pecado dos outros, eu vou ter muito mais humildade, porque eu lembro-me que eu fui perdoado pelo sangue de Jesus. Se eu pensar então que sou um pecador diante de Deus, encararei as pessoas de forma diferente. Encararei os pecados até das pessoas de forma diferente. Terei inclusive muito mais graça com quem falha, pois quero ser um reflexo da graça que recebi da parte de Deus. Por outro lado, qualquer tipo de arrogância está a dizer: vejam como eu sou bom e vejam como ele não vale nada. Há sempre alguma coisa de valor na vida das pessoas. E é um exercício fantástico encontrarmos a beleza de Jesus na vida dos outros. Em Romanos 12:3 podemos perceber melhor como a humildade tem impacto até na forma como nós pensamos sobre nós mesmos. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então eu não preciso de ser honrado. Eu não preciso ser glorificado. Aquilo que me deve mover é a glória de Deus. Não é a honra dos homens. E ao considerarmos então os outros superiores a nós mesmos, o que não significa rebaixar a nossa vida, nós teremos em consideração a vida das outras pessoas mais do que a nossa. Aliás, se repararmos, tendencialmente ninguém trata mal alguém que acha que é superior a si mesmo. Eu, se vir o pastor John Piper, eu vou tratá-lo com o máximo respeito, porque eu tenho uma admiração por aquele homem, mas se vir, se calhar, alguém que foi consagrado ontem, se calhar eu vou tender a ser arrogante, porque acho que sou melhor pastor do que ele, que já ando aqui há 18 anos. Quando nós achamos que os outros são superiores a nós mesmos, como eu acho do John Piper, eu vou ter humildade. Mas se eu me achar que sou superior ao outro pastor que foi consagrado a semana passada, eu vou ser arrogante. Então por isso é que a Bíblia diz: considerem os outros superiores a vós mesmos. Paulo viveu esta humildade ao achar-se uma vez o maior de todos e 2 vezes o menor. Sabem quando é que Paulo se achou o maior de todos? 1 Timóteo 1,15. Eu sou o maior de todos, mas o maior dos pecadores. És o maior? Sim, eu sou o maior pecador de todos. E considerou-se o menor. 1 Coríntios 15:9. O menor de todos os apóstolos. Efésios 3:8. O menor de todos os santos. Não há aqui eu sou o melhor pastor, ou o melhor pregador, o melhor seja o que for. Não há. Há humildade. Este tipo de atitude então faz toda a diferença na vida da igreja. Não tenhamos dúvidas que a humildade e o amor são características de uma igreja que vive em unidade. Precisamos dizer não a qualquer tipo de rivalidade, de egoísmo ou de procura da glória pessoal.
Ao sermos humildes de coração, pensaremos depois na maneira prática de cuidarmos uns dos outros. Vamos ver, versículo 4. Não tenha cada um em vista, aqui o em vista no original é olhar com atenção, o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então Paulo desafia as pessoas da igreja a olharem com atenção, não apenas pelos seus próprios interesses, mas olhar com atenção para as necessidades dos seus irmãos na fé. Esta ideia vai ao encontro das palavras de Jesus em Mateus 19, quando diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Uma igreja, então, que reflete quem Jesus é, mostrará o cuidado e a preocupação com todas as pessoas. As dificuldades de uma pessoa é a dificuldade do corpo. A alegria de uma pessoa é a alegria de todo o corpo. Tipicamente, nós podemos até estar mais, ou associar-nos a quando alguém está na dor. Mas também significa que se essa pessoa tiver uma vitória, a vitória dela é a minha vitória. Eu tenho que celebrar a vitória dos outros, que às vezes é mais difícil nós celebrarmos a vitória dos outros como se fosse a nossa vitória, e não nos dar aqui uma dor de cotovelo. Mas temos que celebrar a vitória dos outros. Então, como temos mostrado preocupação com a vida dos outros? Precisamos então de ser igreja, ao refletirmos quem Jesus é, porque em Jesus nós encontramos exortação, consolação, comunhão do Espírito, afeto e misericórdia. E ao compreendermos estes 4 pilares, nós iremos desejar refletir, através do amor e humildade, quem Jesus é nos nossos relacionamentos, não agindo por egoísmo ou vanglória, considerando os outros superiores a nós mesmos e olhando com atenção para as necessidades dos nossos irmãos. Por isso pensemos, como posso ajudar esta pessoa? O que eu vou falar vai servir para o crescimento espiritual de quem? Meu ou dela? A minha palavra vai servir para edificar, para a derrubar ou para ela crescer? Ou vai servir para que eu fique bem na fotografia? Devemos então permitir que Jesus nos guie diariamente nas nossas vidas. O mundo já complica a nossa fé e a nossa vida. Quão difícil será se nós complicarmos a vida dos nossos irmãos? Olharem para nós, conseguirão ver o reflexo de quem Jesus é? Próxima semana nós vamos perceber aquilo que Jesus fez. Tem um impacto monumental nas nossas vidas. Um impacto tão grande que nos quebra, que nos desfaz, mas ao mesmo tempo vai nos erguer para que todo o joelho confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus nos abençoe.